Lucas capítulo 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, aleluia, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso fala por si só. Amém? Senhor Jesus, acrescente as suas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar? Conjunto, família da fé cristã, cantando em momentos de adoração. Não quero mais
Lindo demais. Que maravilha. Que maravilha. Convencidos, então, preocupados, nós vamos relembrar por alguns minutinhos e prosseguir de onde paramos domingo passado. 59, em partes dos parágrafos. Todos bem atentos. Mas a questão é que se perde o interesse, depois de um tempo perde-se toda a coisa. Você perdeu tudo. Você não está interessado em nada mais, a não ser em si próprio. A não ser em si próprio. Correto? Estamos hoje em dia tão preocupados em encher nossas igrejas. Queremos ver se nós, pentecostais, não podemos obter mais do que os tradicionais, trazendo para a linguagem aqui. Os tradicionais querem obter mais que os pentecostais, né? E o que eles obtêm? Parte dos 62. Vocês sabem, estamos sempre tentando competir com o mundo. Estamos tentando superá-los. Como você diz outra noite, você está tentando encontrá-los em seu terreno. Mas veja, quando a igreja, falando a igreja, quando a igreja não faz isso, vocês o exaltam. Você deve exaltá-lo, como diz o hino, vivendo como cristão deve viver. Vem? Mas em vez disso, começamos. As próprias coisas que fazemos, e coisas assim, provam que não temos. Vem? Eles estão apenas presumindo. Como eu disse outra noite, não faça isso. Volte, não tome um substituto. Nem William Branham, nem quem quer que seja, não substitua Jesus por nada. Porque você vai morrer. Lembrem-se, quando você morre, essa alma o deixa. Ela nunca muda. Não, Senhor. A morte não muda a alma. O profeta diz, se você morreu mentiroso, você ressuscitará mentiroso. Se você morreu um beberrão, você ressuscitará um beberrão. Por isso, não vamos deixar isso nos tomar. O espírito da mentira, o espírito da falação vã, perversa, o espírito da profanidade, seja qual for. Veja, a morte não muda a alma, muda a sua morada. Mas continua a ser a mesma alma. Portanto, se não é nascida de novo, não é parte do Espírito eterno de Deus. Esta é a razão pela qual é a única coisa que é eterna. Se a pessoa não estiver em Cristo, 2 Coríntios capítulo 15, versículo 22, agora, pois, nova criatura somos em Cristo Jesus, e as coisas velhas já se passaram. Agora somos nova criatura em Cristo Jesus, somos eternos nele, e ele em nós, e nós nele, e ele em nós. Porque nós em nós mesmos não somos eternos. A alma que pecar, essa morrerá. Mas bem-aventurado é aqueles ao qual Deus não imputa pecado. Aquele que luta contra o pecado, não deixa o pecado atingir sua alma. Pecou na carne, acerta na carne, para a alma não atingir, para o pecado não atingir a alma. Essa é a razão pela qual Deus é a única coisa eterna. A menos que você, 64, a menos que você nasça de novo e tenha vida eterna, a palavra zoe significa a própria vida de Deus em você. Então, se nós não temos zoe, a vida de Cristo em nós, você perecerá. Mas quando a vida de Deus está em você, você não pode perecer, assim como Deus não pode perecer, nós também não podemos, se Ele está em nós. Assim como Deus não pode perecer, isso mesmo, porque você é um filho de Deus, e tem vida eterna. Lá em Salmos 82, 6,
Mas agora, mais conjunção, mas agora, pois, que sois filhos de Deus, pequeno Deus sois. Pequeno Deus sois. Oh, é disso que a igreja precisa. Então, quando Deus está em você, Ele vive Deus. Ele vive sua própria vida através de você. Deus vive através de você, de nós. Amém, irmãos? Vem? E é assim que sabemos que somos cristãos. É Cristo vivendo em nós. É assim que sabemos que somos cristãos. Então você fica preocupado com seu irmão. Se o Espírito que esteve em Cristo, assim como uma mãe se preocupa com os filhos, um pai, e assim sucessivamente. Pois ele estava tão preocupado que veio do céu, renunciou ao céu, desceu aqui na terra, nasceu em um estábulo de esterco, em um tanto de gado berrando, sem nem mesmo roupas para vestir, e ele ali não tinha um lugar para reclinar sua cabeça, não tinha um túmulo para ser enterrado, foi castigado e ferido como ele foi. Ele se preocupou o suficiente. As pessoas amam a Deus, se preocupam com as coisas de Deus, nem o suficiente para sair do mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, Deus saiu do céu para vir aqui, da glória. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e todas aquelas coisas lá, que o Espírito que estava nele, veja, que esse Espírito que estava nele, em você, então estamos preocupados uns com os outros e com a igreja. Por isso toda a luta do inimigo é tirar o povo da igreja. O profeta vai mostrar aqui, nós já vimos, eu estou só prosseguindo. Tirar da igreja, tirar do companheirismo entre os irmãos. Nós não respondemos pela igreja de ninguém, nós respondemos pela nossa igreja. Agora nós é mundial, amamos a todos, preocupamos com todos. Nós já vamos ver isso também. Veja. Então estamos preocupados uns com os outros e com a igreja. Se preocupa com os cultos, se preocupa em estar nos cultos, se preocupa em orar pelos irmãos, se preocupa com a maneira do descorrer de todas as coisas, para que tudo vá bem. As pessoas, o tempo todo estão me dizendo, um homem disse não muito tempo atrás, irmão Brana, pare de me implicar com a igreja. Não estava implicado com a igreja, estava preocupado. Pare de implicar com a igreja. Pare de dizer estas coisas. Isso não é para você dizer. Eu respondi. Quem vai dizer então? Vem, isto é certo, isto é claro. É nosso dever, não é meu. Nosso dever. A igreja é nosso dever. É nossa responsabilidade. Os irmãos, nós somos influenciadores. Os influenciadores do povo de Deus não é o povo lá da internet, da televisão, não. Nós somos influenciadores de nossos filhos. A influência positiva ou negativa, influencie seus filhos, influencie sua família, influencie os irmãos da igreja, influenciemos o mundo. Nós somos influencers da palavra de Deus. Veja. Isso é nosso dever para com as pessoas, realmente dizer a verdade. Hoje, em tempo de política, fica mais claro isso, o povo quer ser enganado. Ninguém está atrás de ouvir verdades, não. Eles querem ser enganados. Nenhum político entra em um cargo político se não mentir. É absurdo o que estou falando? Não é. Nenhum político é elegido para nenhum cargo político sem mentir. Eles sabem que não vão poder fazer aquilo, mas eles têm que falar aquilo para o povo, porque é o que o povo quer ouvir, mesmo o povo sabendo que 90%, 80%, 70% daquelas promessas não vai ter condição de ser cumprida. São promessas eleitoreiras. São promessas. Saneamento básico, saúde, comida, luz, água, segurança, escola, saúde, remédio, todo ano a mesma coisa. Você pode gravar da outra eleição e ouvir de volta essa. Porque o povo, a mente humana está programada para isso. Eles querem ouvir. Por quê?
Eles querem ouvir como se fosse uma verdade, que aquilo sacia. Oh, então nós vamos ter paz. Paz só em Jesus Cristo, porque Ele é a única verdade, é o único caminho, é a única vida. Agora fala de Jesus para as pessoas, vê se eles querem ouvir. Por que eles não querem ouvir a verdade? Então ouçam de Jesus Cristo. Agora não querem ouvir de Jesus, que é a verdade, mas ouvem as outras coisas para as suas próprias concupiscências. Agora, o profeta está dizendo, é nosso dever dizer a verdade, como sofremos, como somos perseguidos, como se levantam por nós falar a verdade, por nós lutar pela verdade, por nós viver a verdade. Volto a dizer, o problema não somos nós, o problema é o que nós vivemos. As pessoas viram as costas para você. Por quê? Porque eles gostam do bar. Você não gosta do bar. Você gosta da verdade. Eles não gostam de mim. Não deixa o espírito de complexo te pegar. Eles não gostam da verdade. Porque se você largar a verdade e ir para o bar, eles vão gostar de você. Então não é você o problema, é a verdade. Mas nós amamos a verdade. Porque o que é verdadeiro, nós estamos. Veja, realmente dizer a verdade. É nosso dever. É nosso dever para com as pessoas realmente dizer a verdade. Porque você vai encará-las novamente. Lá no dia do juízo. Esta é apenas uma pequena estadia. Isto aqui é eterno, isso é eterno lá. Vamos ficar com ela, dizer a verdade e ser verdadeiros em relação a ela. Sim, preocupados. Primeiro, antes de que possa se preocupar, você tem que estar convencido de que é certo. Então, quando aí é o trabalho do inimigo, tentar convencer as pessoas que a verdade não é a verdade. Levar para o extremismo, leva para uma idolatria. Ou tira da idolatria, leva para uma ignorância, para um não crer. Vamos manter na verdade, nós estamos convencidos, nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos qual é a obra dele. Quando você estiver convencido de que Deus está certo, Deus está em você. Amém, irmãos? E Deus faz coisas tão grandes para você, então você tem certeza. Amém, irmãos? Nós temos certeza de Jesus Cristo. Nada vai nos abalar. Aí o profeta diz, nada vai te abalar. Você vê seu irmão num erro, isso te abala? Você ouve coisas, isso te abala? Não, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem nós servimos. Você vai conversar com ele sobre isso. Se não é assim, há algo errado. Você tem que amar o próximo, tentar levar eles para a verdade. Se não tem isso em você, tem alguma coisa errada. Esta é a verdade. Se você vê a igreja, se você vê que a igreja está errada, não importa. Você ama a igreja. Você não ama o erro, você ama a igreja. Vê? E Cristo amou a igreja. Você ama a igreja, irmãos? Vê como o diabo quer tirar da igreja? Cristo amou a igreja. Nós amamos também, não é parede, não. Os irmãos, nós estamos juntos. Amém, irmãos? Cristo amou a igreja. Ele deu sua vida por ela. Às vezes, dar a sua vida. E devemos fazer a mesma coisa. Se esforçar mesmo, porque nós vamos ajudar uns aos outros. Às vezes você não está bem, mas você vem do mesmo jeito. Você faz o certo do mesmo jeito, porque você sabe que está influenciando os outros. E outros estão fazendo o certo do mesmo jeito, às vezes não estão bem, mas estão fazendo o certo para te ajudar. Irmãos, é uma engrenagem. É uma engrenagem. É o motor da Maria Fumaça. É tic-tac, tic-tac, tic-tac. É uma engrenagem. Oh, que coisa maravilhosa. Eu tenho já encerrando, mas eu ouvi uma história uma vez de um pastor, lá do interior do Brasil, não sei para onde lá. Ele falou assim que quando ele era de uma certa religião, a igreja mãe, e a mãe dele falava assim, olha, nunca vai lá no meio dos crentes, isso há muitos anos atrás, não vai no meio dos crentes lá, porque lá eles pegam as pessoas, fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, e eles mudam o jeito das pessoas pensar, olha, é perigoso, viu? Não vai lá. Não vai lá. E ele, quando ele viu uma igreja, um crente, disse que eles passavam de longe, assim, falavam, não, e se esse povo aí pega a gente e lava a mente da cabeça da gente, como é que eles fazem isso? Né? Eles abrem a cabeça da gente e lava a cabeça da gente, ele era novinho, né? Como é que ele lava a minha cabeça, meu cérebro, faz lavagem cerebral, e ele ficava passado de longe. Aí um dia disse que eles se mudaram de cidade,
E foram para uma cidade bem pequenininha. E ele já estava rapaz, disse que ele era bagunceiro, festeiro, gostava de ir nos tempos dos bailão, né? Não sei se ainda tem, mas deve ter ainda, né? Os bailão. E ele chegou na cidade, ela falou, poxa vida, não conheço ninguém aqui, mas eu vou achar um bailão. Ele falou, foi lá, se arrumou, passou um perfume e foi atrás de um bailão. Ele disse que quando ele foi chegando assim, não achava nada, cidadinha muito pequena. Disse que ele viu uma casa assim, tinha bastante carro na frente. Ele falou, ali ó, achei. Ali ó, esses carrarados na frente aí, ó, deve ser uma festa, não tem bailão aqui, mas tem uma festa aí. Eu não conheço ninguém, ninguém me conhece, eu vou entrar meio de churrasqueiro aqui e vou entrar aqui nessa festa. Diz que ele olhou lá, sentiu umas cadeiras assim, distribuída, ele falou assim, nunca tinha ido numa igreja crente, não sabia como é que era. Ele falou assim, eu vou entrar aqui. Aí ele entrou lá. Aí ele viu que alguém chegou, cumprimentou ele, falou assim, nossa, que diferente essa festa aqui, né? E convidou ele para sentar, ele falou, vamos sentar, até, acho que é para sentar até esperar chegar as bebidas, né, ao pessoal, né? De repente foi chegando e foi sentando, e ele falou assim, quando eu vi, começou um homem lá e fez uma oração, eu quis sair, tinha gente do meu lado, a casinha era apertadinha, encheu de gente, não tinha como eu sair, e eu tentei sair, não consegui, e eu fiquei lá, falei, ai, vão me pegar. E eu fiquei lá, e me apresentaram lá, falando que tinha alguém visitando, falando que era eu ergui minha mão, fiquei quieto lá, e um jovem meio contrariado, fiquei quieto, mandaram sentar, eu sentei, falei, agora estou fazendo tudo, já estou fazendo tudo que eles mandam fazer, mandam ficar em pé, eu fico, mandam sentar, eu sento, e não foi um problema, rapaz, aí eu fiquei ali, que coisa, e de repente, ele lá no meio do culto, lá, todo mundo começou a dar glória a Deus, e dar amém, e eu quieto, e eu olhava as pessoas, e eles dando glória a Deus, amém, eles falaram, eles vão me pegar, eles vão ver que eu não sou crente, então vão ver que eu não sou um deles aqui, eu vou imitar eles, foi assim a conversão deles, eu vou imitar eles, porque eles pensam que eu sou crente, e não vão abrir minha cabeça, para lavar minha cabeça, aí disse que começaram a dar, glória a Deus, ele, glória a Deus, e ele, amém, ele falou, certo é, que eu estou dando glória a Deus, e amém até hoje, nunca mais saí do meio do povo de Deus. O Espírito Santo é contagiante, mas vai lá no bar lá, como é, não, vou lá, eu não vou beber hoje, eu vou só lá com os mundanos lá. Daqui a pouco está bebendo. Espírito é contagiante. Ele falou, eu não sei o que aconteceu. Eu não vi ninguém abrir minha cabeça. Ninguém lavou minha cabeça. Mas o certo é que aquilo lá me contagiou. E quando acabou o culto, eu estava lá na frente, lá numa cadeirinha, lá numa mesinha que tinham colocado lá, pedindo batismo. E eu nem sabia o que era batismo. Sem dizer que eu estou dando glória a Deus até hoje. Até hoje, ele concluiu, alguns querem tirar o glória a Deus de mim, mas eu não consigo parar de dar glória a Deus. Irmãos, vamos dar glória a Deus em nosso viver. Deixa o Espírito Santo lavar nossa mente, lavar nosso corpo, lavar nosso físico, lavar nossas vidas. Ele falou, não sei, mas eu comecei a imitar eles, a imitar o mundo para ver. Não é manufaturar, é imitar, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz Paulo. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Veja, Cristo amou a igreja. E nós devemos fazer a mesma coisa. Não só devemos, mas o faremos se tivermos o amor de Cristo em nós. Amém, irmãos? Isto nos constrange e nos compete fazer como cristãos, sim. Mas o problema é quando andamos preocupados demais com outras coisas, né? O problema é quando andamos pegando caminhos mais rápidos, atalhos, não atalhos para o céu. Nós simplesmente dizemos, não podemos ficar ali por muito tempo, aí preocupado com o horário do culto, preocupado com isso, com aquilo. Deixa tudo na mão de Deus, irmãos, faça a sua parte. Veja, não podemos, pegamos caminho mais curto, nós simplesmente dizemos, não podemos ficar ali por muito tempo, não, nos falha 10 dias, uma noite inteira. Irmãos, essa é a nossa preocupação. Nos falha por 10 dias ou a noite inteira. Ele conclui dizendo, alguns têm só a preocupação de ir na igreja, colocar o nome, apertar a mão do pastor e do pregador e colocar o nome no livro da igreja e ir embora. Não se preocupe com isso. Nós temos que estar preocupados em servir a Deus. Aí ele conta a história do Dr. David, né? Que ele achou ser o grande pregador. Que fiasco. Ele vai para Moisés, eu vou só citar Moisés aqui para encerrar. Parágrafo 76 ao 78, ele fala sobre isso, depois ele prossegue até 84, aqui nós vamos meditando essas coisas. Aí ele fala de Moisés. Moisés, da mesma forma, quando ele pensou em assumir o controle lá no Egito, ele matou um egípcio, ele ficou despreocupado. Alguns podem falar, mas Moisés parecia que estava preocupado, ele se doeu pelo povo de Israel. Não, irmãos.
Ele só se queimou. Ele estava preocupado com ele mesmo. As pessoas hoje estão preocupadas com elas mesmas. Ele só se preocupou porque ele era grande, ele não podia aceitar aquilo. O que ele fez? Ele matou um egípcio e fez o quê? E fugiu do posto de dever. Porque o profeta vai aqui ao 74, ele diz, ele estava despreocupado. Ele estava preocupado só com os seus sentimentos, né? 74. Eu vou lendo em parte, irmãos, os irmãos que estão lendo junto comigo aí. Ele não estava preocupado com os seus irmãos lá embaixo, com aquelas pobres parteiras, com as mulheres dando à luz a seus bebês, os quais tinham as cabeças arrancadas e eram jogados para crocodilos. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava lá com Jetro, seu sogro, casou-se, ele ia ser herdeiro de um grande rebanho de gado, ele tinha sua casinha boa, ele tinha os seus bens já assegurados, o profeta diz, ele casou com uma mulher de aparência, ele teve seu filho Jetro, está tudo aqui no 76, 77. Veja, e ele diz, e ele estava preocupado em ter sua casinha, ele dizia a mesma coisa conosco. Veja, ele tinha sua casa paga, assim como temos hoje, né? Ou aquele que paga aluguel, pagando seu aluguelzinho, está tudo bem, está tudo andando, né? Você, veja, e essa é a primeira coisa que as pessoas, coisa em que pensamos. Pagar uma casa, isto é bom, é necessário, irmãos. Você deve fazê-lo. Deve fazê-lo. E isto mesmo. Mas há algo que devemos fazer antes disso. Deus em primeiro lugar. A nossa preocupação primeira é essa. Deus em primeiro lugar. É dever de cada homem desta igreja aqui preocupar-se com o processo da igreja e ver que tudo vai bem. Cada homem, cada mulher, cada um de nós. E você coloca seus esforços nisso, para trazer todo homem e mulher, rapaz ou moça, que você puder, pelas ruas, valados e caminhos, para trazê-los à igreja. O inimigo quer tirar, você quer trazer. Amém, irmãos? Aí nós sabemos que o profeta diz, o problema nosso é que nós trazemos as pessoas para a igreja. Nós devemos ter esse desejo, essa luta, esse esforço. Trazer as pessoas para a igreja. Aí o profeta diz, e deixar que Cristo tire elas da igreja e coloque na palavra. Daí não é com nós mais. Você traz para cá. Porque as pessoas vêm e ficam na igreja. Quantos vão ficar com a igreja? Nós não vamos ficar com a igreja. Nós viemos à igreja porque nós queremos estar na palavra. Moisés estava despreocupado. Deixe-os. Acho que é assim que eles querem fazer. Tudo bem, deixa eles para lá. Adiantando um pouco. Mas quando ele se encontrou face a face com Deus, Jeová, Deus assentado ali em uma sarça, e ela queimando, Deus atraiu sua atenção. A nossa atenção está no que hoje, irmãos? Quantas coisas têm acontecido para tirar a nossa atenção da palavra, da mensagem, do profeta, de Jesus Cristo? Quantas coisas? Você está olhando para quem? Mas quando você tem a tua experiência com Deus, Deus atraiu a sua atenção o suficiente para que ele se aproximasse até ali e tirasse seus sapatos. E ele ouviu a voz de Deus. Ele estava convencido de que eu sou o que sou. Ele nunca falhou. Eu sou aquele que estava com Abraão, Isaque e Jacó. Eu ainda sou o mesmo. Então, quando ele descobriu que Deus não era um monte de credos como nós temos hoje aí, Deus não é um monte de credo, Deus não é religião, não. Quando ele descobriu que Deus não era um monte de credo, Deus não era um monte de doutrinas, que Deus era real, vivo, um Deus vivente, seu coração estava em chamas. Como estamos nós? Irmãos, nós conhecemos a Jesus, nós sabemos quem é Ele, sabemos que a sua palavra, a sua doutrina é a verdade. Nosso coração deve estar em chama. Somos atraídos pela palavra de Deus. Seu coração estava em chama. Nada ia detê-lo. Exército de Jesus Cristo. Quantos parando, quantos indo para doutrinas, para credos, para religiões, mas quando você está convencido, nada vai te deter, você continua marchando, nada ia detê-lo agora. E ele descobriu que o propósito de Deus libertar Israel, e que ele foi chamado para o trabalho. Irmãos, nós somos chamados para o trabalho do Senhor. Deus!
Dê-nos pregadores assim. É disso que nós precisamos, irmãos. Não é, irmãos? Isto, a igreja diz amém. Amém, irmãos? É isso, certo. Uma vez de fugir, não de fugir de um lado para o outro, mas é disso que precisamos. Toda a experiência de seminário de Moisés se desvaneceu naquele momento, vem? Ele era um homem inteligente, ele fora ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, ele poderia ensiná-los, mas não adiantou nada. Tanta sabedoria, teologia dentro da mensagem, e teologia para cá, e tanta sabedoria humana, não adianta nada, irmãos. Não adiantou nada. Ele teve que ter uma experiência pessoal com Deus. E o encontrou ali, face a face, e conversou com ele. E assim que ele falou com ele descobriu qual era o seu plano e qual era o seu programa. Então ele ficou preocupado com os seus irmãos que estavam em cativeiro, e qualquer homem ou mulher que uma vez se encontra com Deus face a face, pode sair dali e tomar isso como uma coisa simples, não é sofisticado não, uma coisa simples, ao ver as pessoas na rua, farreando no pecado, isso os mata. Aí o profeta continua dizendo aqui, eu encerro aqui por causa do tempo. Ele continua dizendo, eu pensei que eu estava perdendo a mente em não concordar com essas coisas erradas. E eu até exclamei, e ele disse que um certo dia ele foi lá na igreja dos irmãos do negócio do evangelho completo, os 2 próximos parágrafos, e ele viu uma mulher passando com um cabelo meio azulado. Eu citei isso lá. Um cabelo meio azulado. Ele olhou para ela, na igreja, um cabelo meio azulado. Irmãos, cabelo azulado, azul. Uma mulher passando, o seu rosto estava com umas manchas verdes assim embaixo da pálpebra do olho, e ele disse, meu Deus, eu vou fugir daquilo lá. Ele fala isso aqui, depois vocês leem. Ele fala, aquilo ali é o bicho papão, eu vou fugir disso aí, o que é isso aí? Se assustou. Falou, que coisa é isso aí? Ficou mais estranha. Ele falou, opa, eu sou um pregador do evangelho, eu oro pelas pessoas, eu já vi pessoas ser curadas de câncer, de leucemia, de várias doenças. Essa mulher deve estar doente. Ela deve estar doente porque uma pessoa com essa cor meio esverdeada é uma pessoa que está com gangrena ou ela já está morta. Eu vou orar por ela. Ele estava fugindo dela, falou, eu vou lá orar por ela. Quando ele foi se aproximando dela, ele olhou para ela e começou outras mulheres a vir, com as caras pintadas também, com os cabelos pintados de cores aberrantes. Seu cabelo é preto, você vai pintar de membrana. Não tenho Bíblia contra pintar cabelo, mas tenho Bíblia contra aberrações. Deixa do jeito que Deus fez. Se você vai pintar, é cabelo preto, pinta de preto. Vai pintar de ser amarelo, pinta de amarelo. Aberração, Deus não concorda, não. Um branco falou, quando eu fui orar por ela, eu vi que tinha mais assim daquele jeito. Ele falou, meu Deus, misericórdia. Será que sou eu que estou ficando louco? Será que sou eu? Fundador da igreja batista, quando viu que as famílias da igreja, as mulheres começaram a usar anéis, e pintaram os seus rostos, e pintaram as suas unhas, ele ficou orando, ele entrou no quarto, ficou orando, parece que 3 semanas ou 3 dias, a ponto do olho dele se encher de secreções, e não poder abrir em desespero. O profeta diz, o que ele faria hoje, em ver o estado que a igreja ficou? A igreja está caindo aos pedaços, o mundo está caindo aos pedaços, mas a noiva continua sendo Zoe, é Cristo vivendo em nós, é a vida de Cristo em nós, amando ao próximo, amando a igreja e lutando para viver uma vida nos padrões escriturísticos, em nome do Senhor Jesus. Oh Jesus, temos padrão, e o nosso padrão é a Escritura. É Bíblia no vestir, é Bíblia no se alimentar, é Bíblia no ter companheirismo, é Bíblia em todas as coisas. Nosso profeta tem nos levado de volta para a Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nos ajuda a estar preocupado. Nós já estamos convencidos. Há uma força contrária, há as forças malignas. Senhor, que leva as pessoas ao pecado, mas há um poder, há uma força benigna do bem. A Bíblia diz, vença o mal com o bem. Pai, nós não queremos trazer o inimigo para o nosso campo, porque nós não ir até o campo do inimigo, porque nós perderíamos, mas nós queremos trazer os errantes ao campo da palavra de Deus, aonde Deus tem todo o poder, recebe toda a honra e toda a glória, e aqui é onde nós somos ajudados, pois somos necessitados.
Pai, nos ajuda a estarmos amando um ao outro, interessados em ajudar. Ó Pai, da maneira que a Bíblia nos fala, nos ajuda a fazermos uma obra segundo a Tua vontade perfeita, amando a igreja, amando os irmãos, amando a Deus acima de todas as coisas, lutando para angariar. O profeta diz isso, é preciso angariar as coisas naturais, a sobrevivência, o alimento, mas sempre, sempre buscando ser um influenciador de vidas eternas na presença do Senhor, colocando o Senhor acima de todas as coisas, e que isso possa atingir o próximo. Pai, obrigado por um dia o Senhor ter passado também diante de nós, nos colocado assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, e então nós começamos a dar glória a Deus com nossas vidas e com nosso fôlego, e o certo é que até agora estamos dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus nas alturas, hosanas aquele que vem em nome do Senhor. E isto tudo não vem de nós, é do Senhor. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha na Tua palavra, no Teu Espírito, glorificando o Teu nome e ajudando uns aos outros com o verdadeiro sentimento de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos e pedimos, vive em nós, ó Pai, habita em nós, Senhor, e assim possamos estar preparados para encontrar com o Senhor em nome de Jesus. Amém. Cada dia mais precisamos viver isso. O sumo pontífice da Igreja Romana deu 30 dias para toda o segmento, né, irmão João? 30 dias, né? Para todo o segmento da sua religião, enviar a parte financeira que tem no mundo para o Banco do Vaticano, para estar reservado lá, irmão, 30 dias. Por que ele quer que toda a riqueza da igreja mãe esteja guardada lá? Controle mundial? Vai vir uma grande crise mundial, e daí vai ter um que vai ter condição de trazer paz? Vai vir uma crise financeira mundial, e daí toda a riqueza que eles têm tem que estar lá para sair de lá, a ajuda para aqueles que negarem o nome do Senhor Jesus e ter suas mãos e testas marcadas? É isso que ele está prevendo, quem sabe? Uma crise mundial? A Rússia começa a recuar, perder a batalha contra a Ucrânia. A Rússia perder, aceita? Porque a Ucrânia está recebendo ajuda dos Estados Unidos e a União Europeia. Daí os países chineses, os países da Indonésia, países da China, Indonésia, países comunistas, mandariam recursos para eles não perder? Está entrando uma guerra mundial? Não sabemos se é agora ou se é daqui a pouco, mas que está tudo preparado, está. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vamos viver a vida Zoe, a vida de Cristo em nós. Valorizar, temos que continuar lutando como se ele viesse daqui 100 anos, mas viver como se ele viesse hoje, em nome do Senhor Jesus, porque a alegria do Senhor é a força da nossa vida. Que a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos, hoje e sempre, amém, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Quarta-feira estarei aqui com os irmãos, depois estaremos em viagem, tudo isso se o Senhor permitir, né? Os demais cultos no campo, e vamos se preparar para subir. Vamos viver amando o amor de Jesus, a vida de Jesus em nós, porque nós vamos subir. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Até o próximo culto, os irmãos que acompanharam. Até a próxima oportunidade. Se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo e por fim nos dá a vida eterna com a fé cristã. Deus os abençoe e vos guarde. Em nome do Senhor Jesus.